obrigado você. Meu nome é André, eu moro no Rio de Janeiro. Eu sou professor de filosofia, pesquisador e pintor em filosofia. Eu, minha história, me mudei para o Rio de Janeiro em 2010 para estudar filosofia mesmo. Eu sou do interior de São Paulo, de São José dos Campos. E bem quando eu cheguei aqui, acho que foi no primeiro mês por aí, eu tenho familiares aqui. Eu fui na praia com uma prima minha. Eu lembro que era uma semana que eu estava muito deprimido também. Daí a gente foi na praia e eu fiquei na praia e fui nadar 1 hora. E como eu nado desde criança, eu tô muito acostumado a nadar, então eu não fico muito não ficava prestando atenção para onde eu estava indo. Então eu fui nadando, pensando, até que um momento eu percebi que eu estava muito longe da praia, né? Aí foi quando eu fiquei em pânico e eu não conseguia mais nadar, e nisso eu comecei a me afogar e apesar de eu saber nadar há muito tempo, eu não conseguia. Eu acho que eu entrei em estado de pânico, não sei explicar como é que funciona isso. Aí nisso eu comecei a ver que comecei a gritar, pedir ajuda, depois vi que não adianta nada e eu comecei a gritar a Deus, gritar para Deus, gritar: Deus me ajuda, não quero morrer, não quero morrer, meu Deus, meu Deus. E o que é uma coisa até interessante, porque eu era ateu nessa época, não era uma coisa que eu esperava que ia gritar nesse momento, né? E aí foi quando eu percebi que meio que não tinha jeito, que provavelmente ia morrer. E é uma sensação, quando você está se afogando, né? É uma coisa muito forte, porque parece que você está correndo uma maratona e que você quer parar, porque você fica muito cansado e você não consegue parar. Então eu estava me sentindo muito cansado e estava por dentro, assim, parecia que estava ardendo. Eu comecei a engolir muita água e quanto mais água eu engolia, mais ardia. Minha cabeça estava pulsando muito, parecia que ia explodir. E aí eu comecei a ficar gritando: meu Deus, me ajuda, meu Deus. Aí nisso chegou uma hora que parecia que eu comecei a voar, né, entre aspas. Hoje eu interpreto como saindo do corpo, mas não era uma coisa que eu pensei na hora, mas era como se eu estivesse subindo. Eu não via meu corpo, mas eu via a praia, via a água, e era até uma visão assim, que eu não sei explicar, mas era como se eu visse até dos lados, mas era uma visão mais ampla, né? Mas eu não via meu corpo nessa hora, não. Mas eu via como se estivesse subindo. E foi até um momento que foi quando eu realizei, assim, eu pensei: agora eu morri. Na minha cabeça, tinha certeza que eu tinha morrido. E eu percebi, e até tive uma sensação: eu sou um animal mesmo. E eu tive uma sensação uma conexão, talvez, com o universo, e foi quando eu percebi isso, tipo: eu sou um animal, eu morri. E é isso, e não foi, naquele momento não foi nenhuma sensação, por mais que eu tivesse percebido que eu tinha morrido, não era uma sensação ruim, era só entender. Aí nisso, depois que eu pensei nisso, foi como se eu fosse para outro lugar, vamos assim dizer, né? Que era eu não sei se não era nem bem um lugar, mas era como se tivesse sem sentido nenhum, que eu não via, não escutava, não tinha tato, e parecia que os meus sentidos não faziam nem falta, que eu nem sabia que eu tinha eles, como se eu fosse só consciência. E nisso eu estava dentro de alguma coisa, que era uma luz muito forte, branca, mas eu não sei nem, porque eu falei que eu não estava vendo, mas não parecia nem que eu via, que era só uma luz mesmo. E essa luz, ela meio que começou a falar comigo, e eu percebia que era alguma coisa, que era um Deus ou alguma coisa parecida que estava falando comigo. Mas também falava sem palavras, né? E eu comecei a falar que eu não queria morrer, que eu queria voltar, que não era a minha hora.
E apesar de, naquele momento, eu me sentia muito em paz. Era uma sensação de paz muito grande. E era um lugar, assim, que parecia que não era nem, não parecia nem um lugar. Talvez uma coisa mais parecida é quando você tá no meio de uma neblina, assim, que você tá tomado por aquela coisa, né? Como se fosse uma neblina de luz, não sei. Aí nisso eu comecei a falar que eu queria voltar, apesar de estar me sentindo muito em paz. Eu falei que eu queria voltar, que não era a minha hora. E essa luz, ela começou a falar comigo, falar assim, sem palavras. Não era nem... Era como se eu sentisse ela falando, né? E ela começou a falar... Era como se ela falasse pra mim, então você vai ter que me convencer porque que você não vai ter que voltar, porque que você não vai morrer agora. Era como se tivesse na mão dela escolher se eu ia ou não morrer, né? Aí nisso eu comecei a explicar pra ela. A primeira coisa que eu falei foi na época eu tinha um namorado, né? E eu comecei a falar dele, nem terminei de pensar e já acabou. E eu já recebi uma sensação que era uma sensação de isso não importa. Que foi meio que a resposta, né? Que não era nem palavras, era só como se eu mesmo entendesse aquela resposta, né? Aí depois a minha outra... Depois eu tentei uma outra coisa que eu pensei, não, eu não posso morrer agora porque a minha mãe... Eu acabei de chegar aqui nessa cidade, tô aqui há um mês, sou muito novo, minha mãe não vai aguentar, não faz sentido. Aí nisso foi quando eu vi uma coisa, não sei explicar direito, mas era como se eu visse... eu fui com a minha prima na praia, né? É como se eu visse ela voltando para casa da minha tia, que era onde eu morava na época. Como se eu visse ela ligando para minha mãe e visse minha mãe recebendo a notícia e sentisse a dor que ela sentiu. Era uma coisa muito forte, uma dor muito forte. E logo em seguida eu vi ela bem andando em algum lugar e ela sentiu alguma coisa também, que era como se uma saudade muito grande, mas não era a mesma dor. E nisso eu tive um entendimento que era como isso vai ser como ela vai se sentir no começo e como ela vai se sentir depois. E era um sentimento de a vida é assim, não vai ser por isso que você não vai morrer, né? Isso também não importa, de certa forma. Aí nisso eu tentei uma outra coisa. Eu falei, não, eu não posso morrer porque eu escrevo desde muito novo. Então nessa época eu estava escrevendo o meu quarto livro. E eu falei que eu queria voltar porque se eu morresse ali, tudo que eu escrevi ia morrer junto comigo. Porque não tem como ninguém ter acesso àquilo, né? E eu meio que, entre aspas, né, pedi uma outra chance para eu poder voltar e fazer isso circular e poder continuar escrevendo. E aí foi como se ele tivesse aceitado, assim. Ele não falou nada, essa Lu não falou nada, mas eu meio que saí de lá, não teve um deslocamento, eu não me vi saindo nem nada, mas de repente era como se eu visse meu corpo boiando. E aí nisso eu já tive a sensação de que esse meu último argumento foi aceito. E aí eu abri o olho, e aí eu tava boiando mesmo, e o interessante foi isso, quando eu abri o olho, toda a dor que eu tava sentindo antes, cansaço, essa coisa que eu tava sentindo quando eu tava me afogando voltou comigo, porque durante todo esse momento eu não sentia nada, não existia dor, não existia nada do que eu tava sentindo, né? Aí todo o cansaço, a minha cabeça também voltou a doer, tudo era como se eu tivesse parado naquele momento, naquela dor, né? Mas contínuo, né? Não era igual um sonho que eu despertei, era como se eu estivesse mesmo seguindo igual. Aí nisso pela dor que eu senti, eu já me afoguei de novo, porque eu já comecei a sentir muita dor, aí parei de me concentrar e afoguei, fui para baixo, né? Quando eu falo me afoguei, eu digo nesse sentido.
Aí nisso foi quando eu pensei, não, agora que eu voltei, eu preciso me concentrar, preciso viver já que eu passei por isso. Aí nisso eu voltei a boiar e eu comecei a nadar de costas. E eu fui nadando, e apesar de eu ter vivido isso, eu não imaginava que eu ia, que eu ia chegar a algum lugar. Eu só fui nadando meio que quase que automaticamente. Eu acho que pode ser uma coisa de instinto, né, quando a gente está passando por isso. Aí eu fui nadando, nadando, até que uma hora eu bati numa pedra. E quando eu bati na pedra, eu nem acreditei, porque eu não imaginava que eu ia chegar em algum lugar. Aí nisso eu fui um pouco para trás. Essa pedra é a pedra do Mirante do Leblon, que tem aqui na Niemeyer, no Leblon. E aí eu fui para trás e eu meio que caí. Eu tava muito cansado e eu não tinha nem força para levantar. Eu caí ali na pedra e aí nisso a água veio um pouco, subiu um pouquinho só e eu senti uma mensagem que não era bem uma mensagem daquela luz que eu tinha falado, era como se fosse uma mensagem da água. Que foi da mesma forma, que não tinha palavras, era só uma mensagem que dizia: dessa vez você voltou, mas da próxima você não volta mais. Aí nisso, quando terminou essa mensagem, foi como se eu despertasse de novo, mas metaforicamente por dentro, né? Foi como se aconteceu alguma coisa em mim que toda dor que eu tava sentindo passou, todo cansaço que eu tava sentindo passou. Aqui por dentro, assim, tipo, na minha garganta, na minha barriga, eu tava sentindo tudo ardendo, acho que por causa do sal da água, não sei. Tudo isso passou, foi como se eu tivesse acabado de acordar de um sono muito bom. Aí eu subi as pedras até o Mirante do Leblon. Aí tinha até uma pessoa lá olhando que ficou meio assustada. Aí eu desci a Niemeyer e fui pra praia encontrar minha prima. Ela tinha visto que eu tinha me afogado. Ela tava preocupada, tava achando que... E ela falou que ele inclusive tinha procurado salva-vidas, ela não conseguiu achar, e então ela tava meio desesperada, né? Aí na hora que eu vi ela, eu já contei pra ela o que tinha acontecido. Eu falei da luz, e na hora eu falei pra ela que foi Deus, assim, que eu vi Deus e ele existe e me deixou viver de novo. Eu não entrei em muitos detalhes, que a gente conversou, que eu pedi pra ficar, até porque eu fiquei um pouco com vergonha do motivo, assim. Aí nisso, eu voltei pra casa com ela, e aí eu cheguei e contei pra minha tia também, e eu falei a mesma coisa pra ela, eu falei que eu tinha me afogado, que eu vi Deus, e que ele me deixou voltar, basicamente isso. E eu lembro que durante uma semana, desde aquele momento que a água, entre aspas, falou comigo, até uma semana depois eu me senti muito bem, eu me senti muito em paz, quase como a paz que eu senti quando eu estava lá, falando com essa voz. Não era tão intensa, mas era muito parecido, era uma paz muito grande, e eu me sentia meio que iluminado mesmo. Mas não era só eu que estava iluminado, era como se eu essa luz iluminasse tudo sempre, e agora eu tivesse com essa sensibilidade de poder enxergá-la iluminando tudo. Então eu me sentia muito em paz, muito tranquilo e muito conectado com tudo, assim, com o universo. Mas aí uma semana depois, exatamente assim, eu só acordei um dia e não estava sentindo mais, estava normal de novo. Inclusive porque antes eu estava muito triste, estava tendo pensamentos suicidas e tal, e quando eu me afoguei, aí eu percebi que eu não queria morrer. A primeira coisa que eu pensei foi isso, porque eu estava na semana pensando muito nisso, é uma coisa que eu sentia desde muito novo. E quando eu estava lá me afogando, eu inclusive pensei nisso. Eu pensei, na verdade eu não queria morrer. Eu não tinha noção do que era morrer. Mas daí depois que isso passou, isso voltou também. Eu voltei a me sentir exatamente igual. E isso foi ficando meio distante, assim, a lembrança que eu tenho disso, ela é
completamente clara, não tem... É como se tivesse acontecido ontem, já faz 9 anos, mas não faz diferença nenhuma, assim, eu lembro, e é até engraçado, porque, por exemplo, comparando com o que aconteceu antes, que eu encontrei minha prima, a gente foi pra praia, a gente passou na faculdade dela antes, e eu não lembro direito o que a gente conversou, o que a gente fez lá, mas eu lembro que a gente foi pra praia, mas é muito mais vívida a memória do que eu vivi naquele momento do que dos dias que eu tava vivendo lá. Aí foi isso, aí depois eu voltei pra minha vida normal, isso foi ficando cada vez mais distante. Apesar de eu não passei a ser religioso depois disso, eu não era religioso e não comecei a ser, porque eu não frequentei nenhum centro, nem fui criado como católico, mas eu já não ia na missa, não comecei a ir, mas eu comecei a acreditar em Deus. E depois de um tempo também eu comecei a questionar muitas coisas, mas eu na verdade nunca questionei esse momento que eu vivi, que para mim ele é muito real. Ele é muito real e eu comecei a pensar o que poderia não ter sido Deus, que poderia ter sido uma outra coisa, alguma coisa de luz também, mas eu não cheguei a entrar numa religião e também não cheguei a... Não encontrei nenhuma religião que preenchesse todos os requisitos daquilo que eu vivi. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a entender diferente. Eu acho que pode ser que todas as religiões estejam em busca dessa mesma coisa, que é essa energia, talvez, não sei. Eu acho que eu demorei muito para entender que foi depois disso, porque foi uma coisa muito natural, assim. Exatamente isso que eu senti, a sensação que eu tenho hoje é que parece que eu consigo sentir, meio que saber o que a pessoa está sentindo. Não é bem você entender o que a pessoa está pensando nem nada, mas você saber o que ela está sentindo. Eu até penso nisso às vezes. Eu acho que pode ser que eu só aprendi a ler melhor as expressões, porque a gente está sempre fazendo expressão, se movimentando. Eu acho que talvez seja isso, mas normalmente só de olhar para a pessoa já dá para saber se ela está triste, se ela está alegre, se ela está com raiva, se ela tá num lugar onde não tá muito afim de estar, se ela meio que... Não. Mas é uma coisa também que eu sempre me colocava muito em dúvida, porque é como se eu olhasse, sentisse isso, mas eu nunca pergunto pra pessoa, você tá sentindo isso? Só quando é alguém muito próximo que também eu vou perguntar, você tá meio triste, né, que aconteceu, mas... Então eu nunca levei muito a sério, porque eu nunca soube se era mais uma coisa que eu tava achando que a pessoa tava sentindo ou se ela realmente estava sentindo. Mas normalmente quando eu falo com a pessoa, normalmente sim. Quando a pessoa tá muito triste, principalmente, é muito, muito perceptível aí. Eu acho que eu sinto, mas muito pouco, comparado com o que eu senti na época, é muito pouco, mas eu acho que o que restou foi uma certeza, que era uma coisa que eu não tinha. Antes eu tinha muito medo de morrer, porque eu acho que eu realmente acreditava que a gente morreu, acabou, e isso me deixava muito angustiado, saber que acabou e fim, né? Porque eu acreditava que acabou o cérebro, acabou o corpo, morreu. E depois disso eu comecei eu tenho uma certeza de que não. Eu tenho uma certeza de uma continuidade, embora eu não saiba o que é, nem nada. Mas eu acho que nesse sentido, essa porta aberta talvez seja isso. Eu perceber que essa espiritualidade existe, esse algo além existe. E eu acho que eu sinto um apoio, de certa forma, como um apoio espiritual, assim, em alguns momentos eu sinto que realmente tem alguma coisa que ilumina não só o meu caminho, mas eu acho que de todo mundo. Eu acho que é só uma percepção que eu comecei a ter melhor, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo já vive isso, né?
eu não sei explicar direito de uma forma palpável, porque eu não vejo nada, não tenho. Nunca vi gente morta, nem nada do tipo, não escuto nada, mas eu tenho essa sensação de que eu estou sendo cuidado e que tem alguma coisa que está me ajudando no meu caminho, mas também não. Eu acho que isso não tira também meu livre-arbítrio, é só uma coisa que está ajudando a iluminar meu caminho mesmo. Eu acho que existe um livre-arbítrio agora aqui, onde a gente está vivendo agora, mas eu acho que talvez não na morte. Eu acho que quando a gente morre. Hoje eu acredito que a gente tem um horário, um dia um horário marcado, tem um horário. Não importa, talvez não tenha como, mas eu acho que a gente tem um horário de morrer. E eu acho que de alguma forma aquela não era realmente a minha hora. E de alguma forma eu sabia aquilo, que eu não sei como também. Aí a minha questão é por que eu vivi aquilo, né? E então, hoje em dia, eu já tenho uma outra visão, bem diferente da época, né? Hoje em dia eu acho que talvez eu tenha vivido aquilo para eu entender melhor o que é a morte, né? Porque como eu era muito deprimido e eu tinha uma vontade suicida muito grande, desde muito novo, eu acho que isso foi um primeiro choque de eu entender o que era morte de verdade, o que é morrer de verdade, o que é querer a morte de verdade. Então eu comecei hoje em dia eu vejo isso como talvez uma oportunidade que eu tive de entender isso e viver melhor. Mas eu acho que hoje eu acredito que realmente não era a minha hora. E que de alguma forma essa luz ela quis me mostrar isso, que aí eu até penso nisso, pode ser que isso também que eu demorei muito para entender, por que eu tive que escolher, né? Porque depois eu na época não sabia o que era QM, depois eu descobri, eu vi na televisão, eu comecei a procurar e eu vi que a maioria das pessoas elas pedem para ir embora, para ficar nesse lugar, né? E não ao contrário. E eu comecei a pensar por que aconteceu isso. E depois hoje em dia eu acho que é porque ela quis que eu mesmo entendesse por que eu não tinha que morrer naquele momento. Eu acho que essa é a conclusão que eu cheguei hoje. Que era mais ela explicando para mim que como se talvez ela soubesse que não era minha hora mesmo. E eu também soubesse, e naquele momento, como eu tinha que explicar e convencer ela a não ir, era como se eu estivesse explicando para mim mesmo por que eu não tinha que morrer. E eu acho que foi, de alguma forma, uma experiência que foi permitida para eu viver melhor, eu acho, para eu dar mais valor à vida. Foi natural. Não senti surpresa nenhuma. Foi totalmente natural, assim. Foi como se fosse uma coisa normal. Acho que é isso mesmo, uma coisa foi muito natural. Foi como se na hora eu entendi, é como se fosse como se eu tivesse pensado, entendi. Como se eu entendesse muitas coisas, mas que não fossem coisas que fossem também surpresas. Era como se, não sei, eu tenho uma sensação como se é como se você voltasse mesmo para algum lugar ou alguma coisa que a gente já sabe, que eu já sabia, mas que durante essa vida eu esqueci talvez porque a gente tem que esquecer mesmo. Mas eu acho que eu senti como se não talvez o conhecimento espiritual sim, eu me sentia parte de tudo, me sentia compreendendo tudo, mas não era uma compreensão de por que eu tô vivo, porque era como se tudo fizesse sentido. Mas em relação ao conhecimento humano, assim, não. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo
É porque assim, era como se fosse tanta luz que não. Que era tudo. Não existia um. Não existia muito uma diferença entre frente, trás e dos lados, que era como se eu só estivesse no meio da luz. Eu acho que. Eu acho que nós somos a consciência, eu acho que não depende do cérebro, não. Acho que hoje em dia eu acredito que nós somos de alguma forma energia e que essa energia ela se materializa e que o cérebro e o nosso corpo é um modo de é como se a energia fosse combustível desse corpo, mas que quando o corpo vai, sobra essa energia que volta para onde de onde ela veio. Eu acho que essa energia é eterna. Eu, se- eu acho que o planeta está vivo de muitas formas. Eu acho que, eu acho que talvez por energia. Eu acho que no final tudo que existe tem energia, inclusive as coisas sólidas ou líquidas que não tem uma consciência igual a gente, mas acho que tudo tem uma energia. Então eu acho que, inclusive, o oceano tem essa energia. Então eu comecei a talvez respeitar mais as forças da natureza, principalmente o mar, assim. Eu acho que tem uma organização. Tal, eu acredito que talvez exista uma hierarquia, mas que é uma coisa que eu não faço ideia, mas eu acho que se existir uma hierarquia, ela não é porque tem coisas ou seres melhores que a gente. Eu acho que eles estão com outras missões. Eu acho que pode ser que existam seres que estão mais evoluídos em outras dimensões e que alguns deles podem, inclusive, ajudar a gente, embora eu não faça ideia também de nada. Mas que talvez ele só esteja lá porque eles já tenham passado por o que a gente passou, mas eu acho que no final tá todo mundo igual. Sim, como se fosse o lugar algum lugar de onde eu vim, não sei. É porque eu acho assim que a gente como humano, assim, em geral, a gente tem essa cultura de achar que nós somos quase semideuses no mundo animal, né? Como se a gente fosse seres especiais que estão mais ligados ao divino ou então à racionalidade, seja o que for, e que a gente está acima dos outros animais e das outras coisas. Mas nesse momento o que eu senti na verdade foi ao contrário, foi que não existe diferença nenhuma entre nada, porque tá tudo interligado. Eu acho que a palavra que eu tenho é que existe alguma coisa, isso tem certeza absoluta, e que seja o que for, a morte não é nada, não é algo que. É uma coisa que a gente tem que passar, e só uma passagem para alguma coisa melhor. E acho que principalmente para pessoas que viveram a mesma coisa que eu, que também se sentem suicidas, também são depressivas, assim. Porque é uma coisa assim que muita gente me falava, mas é só você não sentir isso, só você ficar bem, mas não é uma coisa controlável, né? Eu acho que é tentar aguentar, eu acho que tentar ver a vida de outra forma. Não sei se é um bom conselho, porque não é fácil, né? Mas eu acho que se você tem tanta essa dúvida, você pode até talvez orar e pedir um sinal ou alguma coisa para. Porque eu acho que a gente não tá sozinho, eu acho que tem alguma coisa que eu não sei o que é e que eu não sei nem se alguém aqui que tá vivo sabe também o que é. Mas tem alguma coisa que eu acho que tá olhando por nós, que tá iluminando a gente e que tá com a gente nessa caminhada. Que eu acho que é só uma caminhada entre muitas que a gente deve fazer. Então, eu acho que a gente tem algum suporte espiritual que a gente pode orar, seja para quem for, e porque eu acho que isso pode ajudar.